Olá, bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informados? Hoje temos notícias sobre o setor de carros, setor automobilístico, eleições e, claro, prestação de serviço. Vamos aos destaques desta sexta-feira. O horário eleitoral volta hoje. Brasileiros terão mais um tempo aí para avaliar as propostas de seus candidatos. O valor da cesta básica em setembro cai na maioria das capitais brasileiras. Nos destaques internacionais, mais um torcedor morre durante confronto com policiais em jogo, desta vez na Argentina. E tem também o Nobel da Paz, que premia ações pela democracia na Rússia, Ucrânia e em Belarus. Tudo isso a partir de agora. A propaganda eleitoral no rádio e na TV voltou hoje e cada candidato à presidência vai ter 10 minutos para expor as propostas do seu governo. As emissoras devem reservar 25 minutos para cada cargo em disputa para a veiculação durante a programação. O programa político dos candidatos ao cargo de governador em 12 estados e presidente da República deve ser exibido até o próximo dia 28, 2 dias antes da votação marcada para o dia 30. No caso dos concorrentes à presidência da República, Lula e Bolsonaro vão ter 10 minutos cada para expor suas propostas, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. A propaganda na TV deve ser veiculada de segunda a sábado, da 1 à 1h10 e das 8h30 às 8h40. No rádio, a mídia dos presidenciáveis vai ser das 7 às 7h10 e do meio-dia ao meio-dia e 10. O primeiro candidato a se apresentar vai ser Lula, de acordo com a resolução do TSE, que estabelece como prioridade o candidato que obteve maior votação no primeiro turno. Depois, a sequência deve ser alternada a cada programa ou inserção. Nos 12 estados em que a disputa para governador vai ser definida no segundo turno, os respectivos planos de mídia devem ser aprovados pelos tribunais regionais eleitorais. Os candidatos podem veicular propaganda entre as 7h10 e 7h20 da manhã e meio-dia e 10 e meio-dia e 20 no rádio. Na televisão, o horário eleitoral será da 1h10 à 1h20 e das 8h40 às 8h50 da noite. A Corte Eleitoral informa também que as emissoras devem reservar de segunda a domingo 25 minutos para cada cargo em disputa, para a veiculação das inserções de 30 a 60 segundos ao longo da programação. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, já tem assinaturas suficientes para pedir a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os institutos de pesquisa. Para instalar uma CPI são necessárias pelo menos 29 assinaturas. E o senador Marcos Duval disse que já as conseguiu. No requerimento protocolado no Senado Federal, Marcos Duval afirma que houve uma enorme discrepância entre o resultado das pesquisas de intenção de votos e o resultado das urnas. Pelo requerimento, a CPI será composta por 7 membros, terá limite de despesas de R$110 mil e prazo de atuação de 90 dias. Em nota, a assessoria do Senado informou que, após o registro do pedido de abertura, cabe ao presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, determinar a abertura da CPI com leitura do requerimento no plenário da Casa. E hoje, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, apresentou um projeto de lei que prevê punições aos resultados considerados absurdos. Segundo ele, os responsáveis pelas pesquisas 15 dias antes da data da eleição que tiverem um resultado diferente da margem de erro, que quase sempre é de 2 pontos para mais ou para menos, estarão sujeitos a multas e penas de até 10 anos de prisão. Segundo o parlamentar, a prática deve ser considerada um crime. Agora a gente fala sobre o valor da cesta básica, que diminuiu na maioria das capitais pesquisadas em setembro. De acordo com dados do DIEESE, o destaque vai para o óleo de soja, o feijão e o leite, que baixaram. O valor dos produtos que compõem a cesta básica diminuiu em 12 das 17 capitais, onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos realiza mensalmente a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. Entre agosto e setembro, as reduções mais importantes aconteceram nas capitais do Norte e Nordeste, em Aracaju, Recife, Salvador e Belém. Os aumentos foram registrados em Belo Horizonte, Campo Grande, Natal, São Paulo e em Florianópolis. São Paulo foi a capital onde a cesta básica apresentou o maior custo, seguida por Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro.
Nas cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju, Salvador, João Pessoa e Recife. Os destaques vão para o óleo de soja, o feijão e o leite, que baixaram. Os preços do óleo de soja e do feijão carioquinha diminuíram em todas as cidades pesquisadas. O preço do leite integral diminuiu em 16 capitais e a única alta foi em Recife. Trazemos notícia agora sobre o mercado de carros. Segundo uma previsão da Fenabrave, ele deve ficar mais estável em 2022, apesar dos juros mais altos. Essa previsão mais otimista foi divulgada nesta quinta-feira e quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. Os dados da Fenabrave, que é a entidade que representa as concessionárias, mostram que esse mercado poderá encerrar o ano de 2022 de duas formas. Ou no mesmo nível do ano passado, ou seja, sem crescimento nem queda, ou com alta de 4,4%, isso mesmo com os juros mais altos para o financiamento. Mas isso só poderá ocorrer se existirem veículos disponíveis no mercado. A informação da entidade é que o setor vem seguindo uma tendência de retomada nos emplacamentos e que os números de automóveis e comerciais leves no mercado indicam equilíbrio entre oferta e demanda. Bem, se esse cenário mais otimista realmente se confirmar, segundo a Fenabrave, as vendas voltarão a passar de 2 milhões de carros de passeio e utilitários leves no acumulado do ano todo. Até setembro, 1.400.000 veículos foram vendidos. Então, a expectativa é de que mais de 600 mil sejam comercializados neste último trimestre. O que a entidade espera, na verdade, é que até o final do ano sejam vendidos mais de 222 mil carros por mês. A boa notícia é que, considerando todo o setor, que engloba aí os automóveis, os comerciais leves, os caminhões, os ônibus, motos e outros, o mês de setembro foi o primeiro de 2022 a registrar crescimento. Isso em comparação com o mesmo período do ano passado. E a alta foi bastante considerável, viu? De 19,3%. E falamos de pandemia. O Brasil continua com tendência de queda nos casos e mortes pela Covid. Vamos aos números atualizados. O Brasil confirmou mais 133 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 686.706 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 8.216 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 34.707.233 diagnósticos confirmados. Com tendência de queda e variação de 53% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 104 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 6.215 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda, com variação de menos 9% em relação a 2 semanas. Chegou a hora da previsão do tempo. Essa sexta-feira será marcada por sol e calor intenso em quase todas as áreas do Brasil. E por conta desse ar quente, que já circula desde o início da semana, aumentam as chances de precipitação. Por isso, tem previsão de chuva forte ou moderada em diversas regiões, principalmente nos estados aqui do Sudeste e também no Centro-Oeste. A gente confere agora como ficará o tempo hoje e também no final de semana, afinal é sexta-feira, em algumas capitais. A gente começa falando da capital aqui do nosso Brasil. A cidade de Brasília vai registrar hoje um dia mais quente. A máxima prevista é de 29 graus, com previsão de chuva no período da tarde. No sábado, a temperatura aumenta um pouquinho, com máxima de 31 graus. Já no domingo, deve voltar a chover por lá e a máxima, então, não vai passar dos 29 graus, ainda assim quente. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, o tempo vai ficar instável, com máxima de 27 graus. No sábado, tem previsão de calorão por lá e a máxima pode chegar aos 32 graus. Já no domingo, o tempo volta a mudar, com máxima de 28 graus e a previsão é de chuva a qualquer hora do dia no domingo. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu aqui no centro da capital. Olha só, está bastante carregado, choveu muito nessa madrugada e a previsão é de que venha mais chuva por aí nessa sexta-feira. A máxima prevista para hoje é de 26 graus. Já no final de semana, o tempo vai ficar um pouquinho mais abafado,
com máxima de 27 graus no sábado e 28 graus no domingo. E veja a seguir, mais um torcedor morre durante confronto com policiais em jogo, dessa vez na Argentina. E a gente traz também o Nobel da Paz, que esse ano premia ações pela democracia na Rússia, Ucrânia e em Belarus. Nós voltamos já! Seja bem-vindo de volta nessa sexta-feira. Estamos ao vivo, agora são 8 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Ao menos uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas em um ataque com faca em Las Vegas, nos Estados Unidos. Uma pessoa foi detida após o ataque. O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas recebeu um alerta de esfaqueamento em frente a um cassino. A área fica perto de locais famosos como os resorts Wynn Las Vegas e The Venetian. Várias áreas foram isoladas. A polícia acrescentou que uma investigação do caso já está em andamento. Autoridades dos Estados Unidos afirmaram que 2 cidadãos russos chegaram de barco ao Alasca e pediram refúgio no país. O intuito dos cidadãos era fugir do serviço militar obrigatório. O governador do Alasca, Mike Dunleavy, disse que os russos continuarão sendo interrogados. No último mês, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou uma mobilização militar parcial para a guerra na Ucrânia. Ao menos 24 países aqui das Américas não assinaram uma declaração de apoio à Ucrânia, que foi lida durante a reunião anual da Organização dos Países Americanos. A carta também condena as ações da Rússia. O Brasil não assinou a declaração de apoio à Ucrânia lida na reunião da Organização dos Países Americanos, a OEA. México e Argentina também não estão entre os 24 países das Américas que assinaram a declaração de apoio à Ucrânia. O documento, aplaudido pelos Estados Unidos, foi apresentado pela Guatemala na sessão plenária da Assembleia Geral da OEA. Apesar de ter sido lida durante o fórum, a declaração não constitui uma decisão da Assembleia. Intitulado Apoio Contínuo para o Fim da Agressão Russa na Ucrânia, o texto declara a renovada e enérgica condenação à invasão ilegal, injustificada e não provocada da Ucrânia. Além disso, destaca a preocupação imensa com a indiferença e o desprezo por parte da Federação Russa aos apelos da OEA para a retirada de suas forças militares da Ucrânia, dentro das fronteiras reconhecidas internacionalmente. A Assembleia começou na quarta-feira com um discurso em vídeo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O presidente pediu que apoiem seu país frente à invasão russa. Em março, a OEA pediu o fim de possíveis crimes de guerra na Ucrânia e no mês seguinte suspendeu a Rússia como observador permanente. Mais um caso de violência no futebol, desta vez na Argentina. Um homem morreu durante confronto entre policiais e torcedores na partida entre Boca Juniors e Gimnasia Esgrima, pelo Campeonato Argentino nesta quinta-feira. A partida precisou ser suspensa aos 9 minutos após as forças policiais terem usado gás lacrimogênio para conter a invasão ao estádio Juan Carmelo Zerídio, em La Plata. Durante a confusão, um torcedor identificado como César Regueiro, de 51 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu a caminho do hospital. Um cinegrafista foi ferido por balas de borracha e dezenas de outros torcedores também tiveram que ser levados para hospitais por causa dos efeitos dos gases. De acordo com relatos da mídia argentina, a confusão começou após a superlotação do estádio. Muita gente foi impedida de assistir ao jogo e torcedores tentaram forçar a entrada. A polícia reagiu com bombas de gás e balas de borracha. A Associação Argentina de Futebol emitiu um comunicado no qual repudia veementemente os fatos e expressou seu compromisso de continuar trabalhando para erradicar essa classe de episódios que mancha o festival de futebol. E agora a gente fala de inovação. A Itália realizou seu primeiro teste de voo tripulado do chamado Volocopter, um helicóptero elétrico que prestará serviço de táxi aéreo. Vamos ver.
O voo foi um sucesso e durou apenas 5 minutos em uma altura de cerca de 40 metros. A iniciativa faz parte de um ecossistema de mobilidade aérea urbana que tem sido instalado no Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, em Roma. O táxi aéreo foi projetado para permitir que os passageiros façam voos rápidos em qualquer área urbana e, o melhor, sem emissões de poluentes. A previsão é de que o novo modelo de transporte comece a operar no ano de 2024. O Prêmio Nobel da Paz foi concedido ao ativista de direitos humanos bielorrusso Ales Bialiatsky, para a organização russa Memorial e também para o Centro para Liberdades Civis na Ucrânia. A imprensa, Berit Reiss-Andersen, presidente do Comitê Norueguês do Prêmio, saudou os esforços para documentar crimes de guerra, violações de direitos humanos e abusos de poder. Reiss-Andersen também afirmou que os laureados com o Nobel da Paz demonstram a importância da sociedade civil para a paz e a democracia. O Comitê do Nobel pediu a libertação de Bialiatsky, preso na Bielorrússia por evasão fiscal. Reiss-Andersen também fez questão de ressaltar que o Prêmio da Paz não é contra o presidente russo Vladimir Putin, mas pediu que ele interrompa a repressão de ativistas. Essa edição fica por aqui mais uma vez. Obrigada pela companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações para você. Uma ótima sexta-feira e até mais.